Só, essa gravação. Pronto, gente. Tenham todos uma ótima noite. Gravação agora iniciada. Sejam todos muito bem-vindos, né, de volta depois desse pequeno recesso, né, que a gente teve de 2 semanas, né, que serviu para a gente relaxar um pouco, descansar também, né, que é necessário, né. A gente precisa também do descanso para podermos dar seguimento na nossa caminhada, né, nos nossos objetivos, que se Deus quiser, daqui a pouco a aprovação de vocês. A prova do Proitec, para quem for fazer, eu acredito que aqui só tem umas 2 pessoas, né? Mas para quem for fazer a prova do Proitec, já está bem em cima, a prova no dia 16, se não me engano, do próximo mês. Então, eu vou até confirmar, acho que é dia 16 do próximo mês, né? O domingo. A gente tem a prova do Proitec, já vai servir como base para a gente estudar também quando essa prova sair, principalmente para quem não for fazer. Quem não for fazer, depois a gente vai pegar a prova para poder corrigirmos e estudarmos com base nessa prova, tá bom? Então, gente, vocês estão todos bem? Estão descansaram? Luna, sim. Vale, Luísa, foi bom, né, pessoal? Sempre é bom, né, um descansozinho. Isso, muito bom. Agora vamos voltar, né, pessoal? Vamos voltar ao foco, vamos voltar aos nossos objetivos. Hoje a gente vai fazer uma pequena retomada do conteúdo de função sintática, certo? Quero ver se vocês conseguem lembrar ainda. A gente vai fazer uma breve retomada desse conteúdo de função sintática e, em seguida, a gente vai iniciar um novo conteúdo hoje, que é o uso do verbo haver e existir, certo? Que também está ligado ao uso de funções sintáticas. É um conteúdo bem importante e que cai muita questão no IF, que já caiu até no ano passado, tá bom? Então, vou iniciar aqui. Eu vou iniciar aqui a transmissão para vocês da minha tela. Vocês conseguem ver minha tela, pessoal? Já tem acesso aí? Luísa, pronto, perfeito, gente. Pessoal, vamos fazer a retomada aqui do conteúdo de funções sintáticas, certo? Eu vou só conectar aqui a minha mesa, que eu acabei esquecendo, mas enquanto isso, vocês vão fazendo o seguinte: vão analisar essa frase, o atacante marcou 3 gols na final da Copa, e nós vamos analisar as funções sintáticas dessas palavras, né? Encontrar, quem lembra? Do sujeito, do verbo, dos objetos, né? Nós temos o objeto direto, ou indireto, ou os dois. E geralmente também temos adjuntos adverbiais, né? Lembram desse conteúdo? Nós vamos fazer essa retomada. Então, vocês podem analisar inicialmente essa primeira frase. O atacante marcou 3 gols na final da Copa. Primeira parte que vocês vão fazer é encontrar o verbo. Depois, ver onde está o sujeito, se tem objeto ou não, e os complementos, né? No caso do complemento, nós também analisamos também se temos os adjuntos adverbiais, tá bom? Então, analisem. Enquanto isso, eu vou conectar aqui minha mesa rapidinho. Pronto. Tudo certo, pessoal. E aí, gente? Analisaram? Luna? Pronto, Luna. Luísa? Perfeito, gente. Primeiro passo que a gente faz dentro de uma oração é encontrar o verbo, né? Danilo, todo mundo? Tudo bem.
primeiro passo que a gente faz dentro da oração é encontrar o verbo, certo? Onde está o verbo, gente, nessa primeira frase? Né? Marcou. Marcou, né? Tudo bem. É até ruim falar desse contexto de futebol, né, gente? Brasil ontem, ah, meu Deus. Eu tô triste ainda, batido. Cadê Danilo? Danilo deve estar triste também, Danilo. É, Danilo. Foi difícil, viu? É, meu querido. Mas é isso. Quem sabe daqui a 4 anos, né? Novamente. Tem mais jeito não, né? Eu lembro do dia que saiu a escalação, aí você até comentou aqui animado. Agora o Hexa vem, né? Infelizmente não veio, né? Neymar tentou, mas não deu certo. Mas é isso. Vamos, vamos rir para não chorar, né, Danilo? Vai dar certo. Quem sabe, né? Pode ser que também não dê certo. Então vamos lá. Marcou, nós temos aqui o nosso verbo, certo? Gente, depois do verbo, nós encontramos o sujeito. Onde está o nosso sujeito? O atacante. Isso lá, muito bem, o atacante. Muito bem, vocês ainda estão com tudo. Então, o atacante é o nosso sujeito. Nós temos aqui 3 gols na final da Copa. Quais são essas funções? Ou qual a função, né? Se só tem uma ou duas. 3 gols na final da Copa. Objeto. Direto. 3 gols. 3 gols, muito bem. 3 gols, muito bem. Isso mesmo. Esse aqui é o nosso objeto direto, porque não tem preposição, né? Se tivesse preposição, nós tínhamos um objeto indireto. Na final da Copa, gente, isso aí indica o quê? Qual a função de na final da Copa? Adjunto. Adverbial. Isso, muito bem. Saberia me dizer qual tipo de adjunto? De tempo. Isso, adjunto adverbial de tempo. Está indicando o tempo. Dá para confundir também, pode ser também trazer uma ideia de lugar, né, na final da Copa, indicar um lugar onde aconteceu, né? Essa frase pode causar uma dúvida. De qualquer forma, isso não importa. É um adjunto adverbial, tá bom? Então, sujeito, o atacante, verbo marcou, 3 gols ao objeto direto. Na final da Copa, é o nosso adjunto adverbial, né? Que pode dar uma ideia de tempo, de lugar, depende aí do ponto de vista, tá bom? Vamos a mais uma. Vamos a essa daqui, ó. O técnico entregou a taça aos campeões. Primeiro passo, verbo. Entregou. Isso, Luna. Muito bem, entregou, que é o nosso verbo, certo? Sujeito, gente. Geralmente o sujeito vem no início, né? Qual é o nosso sujeito? O técnico. O técnico. Então, o técnico é o nosso sujeito. Geralmente o sujeito vem no início da frase. A taça aos campeões, gente. Qual a função disso aqui? Objeto direto. Só direto? Não? Espera, eu acho que objeto direto e indireto. Isso, lá. Muito bem, isso. Complementou Luna. Muito bem. A taça, Luna, é um objeto direto. E aos campeões, olha o uso aqui da preposição. Aos campeões é o objeto indireto, certo? Objeto direto e indireto. O termo aos campeões, por causa do uso da preposição ali, nós temos um objeto indireto. Lembra que é sempre nessa ideia aqui, ó. Quando é objeto direto e indireto, é na ideia de como se fosse algo a alguém, certo? É sempre nessa ideia, né? De algo
a alguém. Veja que o algo é essa taça, então o algo é objeto direto. O a alguém, veja que aqui é aos campeões, aí se torna objeto indireto. Se você conseguir dizer algo a alguém dentro do objeto direto e indireto, você vai encontrar os elementos, certo? Isso aqui é só um pequeno macete para vocês descobrirem, tá bom? Então, essa ideia de algo a alguém. Entregou algo, o quê? A taça. Como não tem preposição, é objeto direto. Entregou a quem? Aí, esse a aqui é preposição, né? Tá aqui ele, que é o a de aos aqui. Esse a aqui é a preposição. Então, o a alguém se torna objeto indireto. Entregou a taça aos campeões. Eita, vamos colocar uma frase aqui que mexe com o Danilo. Vamos lá. Neymar, estrela do time, chamou a atenção da torcida. Vamos analisar esta frase. Começando pelo verbo, pessoal. Sempre o verbo, certo? Sempre encontrem o verbo. Qual o verbo dessa frase? Dessa oração? Chamou. Chamou, muito bem. Chamou o nosso verbo, certo? Vou colocar só um vezinho aqui. Nosso sujeito. Neymar. Neymar, né? Vou fazer aí a pergunta ao verbo. Quem que chamou a atenção da torcida? Nós temos aqui Neymar, certo? Então, Neymar é o nosso sujeito. Estrela do time, gente. O que que é isso? Eu acho que seria um aposto. Um aposto, muito bem. Lembra qual é esse tipo de aposto? Eu acho que é explicativo. Isso explica quem é Neymar, certo? É um aposto explicativo, explicando aqui quem é Neymar. No caso, Neymar é a estrela do time. Só lembrando, gente, novamente, lembra da nossa última aula? Foi uma das últimas aulas, né, que eu expliquei aposto. O aposto vem entre vírgulas, certo? Então, o IF vai perguntar a vocês qual o motivo das vírgulas utilizada em estrela do time, e o motivo é para separar um aposto explicativo, tá bom? Então, vocês não esqueçam disso. As vírgulas separam o aposto. No caso do aposto explicativo, essas vírgulas são obrigatórias, certo? E sempre vai explicar um substantivo, um pronome que vem antes, certo? Geralmente explica um substantivo, algo, alguém, uma cidade, certo? Um objeto, tá bom? Chamou a atenção da torcida. O que é isso aqui, gente? A atenção da torcida. A atenção é objeto direto e da torcida é o complemento? No caso aqui, se fosse, é um complemento, sim, de atenção, certo? A atenção aqui, tudo isso aqui, funciona como objeto direto. Tudo funciona como objeto direto. Só que dentro desse objeto direto tem o termo da torcida, certo? Aí aqui, está complementando o sentido de atenção, certo? A atenção de alguém, aqui está a atenção da torcida, mas não é complemento nominal, isso aqui está como adjuntado nominal. Mas para a prova, para vocês, esse termo aí nem vão cobrar. Eles vão querer saber só, talvez, de a atenção. Então, isso aqui é um objeto direto. Quando eles forem cobrar, eles não vão querer cobrar de adjuntado nominal, vocês vão querer saber de complemento nominal. Esse aqui, da torcida, é como se fosse uma locução adjetiva. Vocês lembram ainda? Dá até para utilizar o X que é Y. Tem essa daqui. Olha, torcedores, apoiem a equipe até o último minuto. Não sei se vocês já viram. Aqui, eu vou até responder para vocês. Olha. Torcedores aqui não é sujeito, certo? Torcedores aqui é o que nós chamamos de vocativo. Vocês já viram isso? Ainda vamos ver isso com vírgula. Certo, muito bem. Vocativo. O vocativo, gente, é um termo que serve para chamar. É um chamamento, certo? Aqui está se referindo diretamente aos torcedores. Então, veja, torcedores, apoiem a equipe até o último minuto.
Não poderia, se não tem como ser sujeito, que nem poderia colocar essa vírgula aqui, né? Separar o sujeito com vírgula. Mas o vocativo, sim, é obrigatório separar com vírgula. É do jeito do aposto explicativo. Tem que ter a vírgula. Olha, aqui, ó, apoia a equipe até o último minuto. Apoiar é o verbo. Aí você faz a pergunta, cadê o sujeito? O sujeito aqui está oculto. Como se eu dissesse assim, torcedores, vocês apoiem a equipe até o último minuto. Então, vocês é o sujeito oculto de apoio, tá bom? Apoiem o quê? A equipe. Esse termo, a equipe, é o nosso objeto direto, certo? Só lembrando que esse A aqui é só artigo, ele não tem preposição. Para ter preposição aqui, teria que ter a crase, né? A gente já viu isso aqui. Até o último minuto, isso aqui é o nosso advérbio, o adjunto adverbial de tem, certo? Então, acho que vocês estão bem por dentro ainda. A seleção brasileira entrou em campo confiante. São bem tranquilas essas frases. Depois vocês podem até rever a aula aí, fazer, tá bom? Deixa eu só lembrar um negócio aqui a vocês. Vou colocar uma frase e vocês vão analisar. Gente, analisem essa frase. Nesta cidade ocorreu um acidente. Analisem a função sintática dos termos. Vocês podem me dizer qual o termo e qual a função. Né? Contra primeiro o verbo, que fica mais fácil. Ocorreu é o verbo. Isso. Nesta cidade, eu acho que é o adjunto adverbial. E um acidente e um sujeito. Perfeito. Muito bem. Olha, veja. Nesta cidade, começa por nesta cidade, é o adjunto adverbial de quê? De tempo, de lugar. Advérbio aqui de lugar, certo, gente? Adjunto adverbial de lugar, tá bom? Nesta cidade, está indicando o local onde ocorreu. Ocorreu um acidente. Ocorreu é verbo e um acidente é o sujeito. Veja bem, presta atenção. O que eu quero mostrar com isso? Novamente, eu quero retomar aqui o verbo ocorreu. O verbo, não sei se vocês lembram, ocorrer. Vou colocar aqui os outros. Existir e acontecer. Eu falei sobre isso nas aulas passadas. Esses três verbos, existir, ocorrer e acontecer, o que eles fazem? Eles colocam o sujeito para depois do verbo. Muito cuidado, gente. A chance do IF cobrar isso aqui é muito grande. O IF cobra esses três verbos. Ano passado ele cobrou o verbo ocorreu, se não me engano. Foi. E ele fez isso, ele jogou o sujeito para depois do verbo. Por que isso é ruim? Porque, veja, porque aqui, essa posição aqui de um acidente, vou até grifar aqui com outra cor, olha, a posição aqui de um acidente, geralmente é a posição de objeto direto, certo? Geralmente é a posição de objeto direto. Olha, vou colocar a frase aqui só para vocês verem como fica, ó. Brasil perdeu a Copa. Olha como fica a frase. O Brasil perdeu a Copa. Aí veja, o Brasil é o nosso sujeito. O verbo perdeu. A Copa
é o objeto direto, certo? Só que veja bem, onde é que está o nosso objeto direto? Depois do verbo. E olha o que acontece com o verbo existir, ocorrer e acontecer. Ele joga o sujeito para a posição de onde geralmente é o objeto direto. Por que eu estou dizendo isso? Porque na hora o IF vai tentar confundir você, sujeito, com objeto direto. E se ele cobrar o verbo existir, ocorrer e acontecer, esses verbos, eles jogam o sujeito para depois dele, para a posição que geralmente é de objeto direto. Sabe por quê? Porque esses verbos, geralmente, eles não têm, né? Eles não aceitam objetos. O verbo existir, ocorrer e acontecer, certo? Depende, claro, da frase. Mas nessas frases que eles trazem, elas não aceitam objeto. Ela só tem sujeito. E o sujeito, ela vai ficar depois do verbo. Igual a aluna percebeu aí. Então, veja, o Brasil perdeu a Copa. O Brasil, que é o sujeito, perdeu, é o verbo, e a Copa, o nosso objeto direto. Quem geralmente vem depois do verbo, geralmente vem depois do verbo é o objeto, certo? Geralmente quem vem depois do verbo é o objeto. Essa é a posição comum dele. Só que com esses três verbos, existir, ocorrer e acontecer, quem vai vir na frente dele vai ser o nosso sujeito. Tá bom, pessoal? Ficou claro isso? Porque isso é muito importante para a gente entender a próxima função que a gente vai ver agora, que é a do verbo haver. Ficou claro? Nuna, tranquilo. E os outros? Lário, muito bem. Se tiver alguma dúvida, vocês me falam. Não tem segredo. Verbo existir, ocorrer, acontecer. Eles pegam e jogam o sujeito para depois do verbo, certo? Existiu um acidente, né? Então, vou até apagar aqui para vocês não confundirem mais. Como fica? Nesta cidade, a adjunta adverbial, podem esquecer o adjunto, né? Nem precisa dele, eu coloquei aqui só para ficar legal. Mas a frase só essa aqui é. Ocorreu um acidente. O que ocorreu? Um acidente. Então, está na posição do objeto, mas isso aqui é o nosso sujeito. Primeiro que eu dizer, um acidente ocorreu. Você pode pegar esse termo e colocar aqui antes, para ficar mais fácil. Né? Eu posso dizer, um acidente ocorreu, um acidente existiu, um acidente aconteceu. Mas eles vão fazer o seguinte, ocorreu, e bota o sujeito na frente. Um acidente. Existiu um acidente. Aconteceu um acidente. Certo? Então, vai jogar o sujeito para depois do nosso verbo. Tá bom? Então, gente, agora nós vamos ver o segundo verbo mais importante, junto com aqueles três, né? Aqueles três eu coloco no pacote só. Considero como se fosse um. Ali são muito importantes. Depois daquele, vem o verbo haver. Certo, gente? Ele vai confundir bastante. Porque a gente, para usar o verbo haver, a gente vai precisar do verbo existir, ocorrer e acontecer, né? Que são justamente aqueles que a gente acabou de ver. Existir, ocorrer e acontecer. Veja bem, como é que funciona isso aqui. Quando a gente tiver um verbo haver, certo? Aqui nós temos três tipos de verbos haver. Há pessoas que não valorizam a vida, ou três frases, né, no caso. Houve algumas intromissões durante a aula, e nesta esquina houve 2 acidentes fatais. Lembra do que eu falei? Verbo existir, ocorrer, acontecer, joga o sujeito para depois, certo? Agora, atenção. Com o verbo haver, vai ocorrer o seguinte. O verbo haver, ele vai ter a mesma construção. Ele vai jogar um termo para depois. Só que esse termo que vai vir depois não vai ser sujeito. Vai ser objeto direto. Certo? Nós vamos analisar aqui. Olha, primeira coisa. O verbo haver, ele é chamado na nossa língua, né? Agora explicando o conteúdo mesmo. O verbo haver na nossa língua, quando você consegue trocar ele por existir, quando você conseguir substituir o verbo haver por existir, por ocorrer ou por acontecer, é substituir mesmo. Você imagina, você tem uma frase com o verbo haver e você tenta trocar por existir, tenta trocar por ocorrer, tenta trocar por acontecer. Quando isso acontecer, o que vai haver com o verbo haver? Ele vai ser chamado de verbo impessoal, certo? Quando você substitui o verbo haver por existir, ocorrer, acontecer, tá aqui até o exemplozinho gráfico, verbo haver. Conseguiu trocar por existir, por ocorrer e por acontecer, o verbo haver, ele vai ser chamado de impessoal. O que é um verbo impessoal? É um verbo
que não tem sujeito, certo? Não tem sujeito. E nem pode ir para o plural, ou seja, ele fica sempre no singular. O verbo haver, quando você conseguir substituir por existir, por ocorrer e acontecer, ele é chamado de impessoal, sem sujeito e sem plural. Então, ele não tem sujeito e fica no singular, certo? Vamos aqui aos exemplos, para ficar mais claro. Não é difícil, bem tranquilo. Só tirar isso aqui para cima. Bagunçou tudo. Apagar isso. Vamos lá. Olha, há pessoas que não valorizam a vida. O que é que vocês vão fazer com esse verbo haver aqui nessa frase? Há pessoas que não valorizam a vida. E nessa frase. Vocês vão tentar analisar se você consegue trocar esse verbo aí, o verbo haver, por existir. Você consegue trocar por existem? Me digam se faz sentido. Eu consigo dizer, existem pessoas que não valorizam a vida? Me digam só com sim ou não, ou com joinha. Luna, Lali, muito bem, todo mundo. Né? Eu consigo trocar por existem. Isso mesmo, pessoal. Olha, há pessoas que não valorizam a vida, consigo substituir por existem. Eu consigo dizer, existem pessoas que não valorizam a vida. Quando eu conseguir trocar esse verbo aqui por existir, ocorrer e acontecer, trocando só por existir já dá certo, na maioria das vezes. Quando eu conseguir trocar esse verbo haver por existir, ocorrer e acontecer, esse verbozinho haver aqui, ele vai ser chamado de impessoal. O que é isso? Sem sujeito e sem plural. Né? Então, aqui tem até uma musicazinha, né? Verbo impessoal sem sujeito sem plural. Verbo impessoal sem sujeito sem plural. Quando que o verbo é impessoal? Quando eu tiver o verbo haver e conseguir substituir por existir. Tem o verbo haver, conseguir trocar por existir. Se isso acontecer, eu vou ter um verbo impessoal. O que é isso? Sem sujeito, sem plural. Então, vamos para mais um aqui. Ó. Houve algumas intromissões durante a aula. Eu consigo trocar por existiram? Existiram algumas intromissões durante a aula? A frase faz sentido na hora que consegue trocar. Consegui, né, Luísa? Lali, muito bem, né? Eu consigo dizer, existiram algumas intromissões durante a aula. Nessa esquina, houve 2 acidentes fatais. Eu consigo trocar, nesta esquina, existiram 2 acidentes fatais? Nesta última frase? Consigo, né? Luísa, quem mais? Concordam ou não? No caso aqui, era bom até trocar por aconteceram, mas por existir também dá certo. Nesta esquina aconteceram 2 acidentes fatais. Ou, nesta esquina, existiram 2 acidentes fatais. Então, veja, quando eu conseguir trocar o verbo haver, veja que aqui está diferente, ó, houve, há, hão, porque eles vão ter formas diferentes, né? O verbo também vai flexionar. Veja, quando eu conseguir trocar o verbo haver por existir, eu vou ter um verbo chamado de impessoal, porque ele não tem sujeito e nem pode ficar no plural, certo? Então, o que é isso? Aqui, gente, há pessoas que não valorizam a vida. Eu não posso dizer, colocar no plural, né? Eu não posso colocar assim, há pessoas que não valorizam a vida. Por que eu não posso? Porque ele é um verbo impessoal. Ele nem tem sujeito e nem pode ir para o plural. Já que ele não tem sujeito, gente, aí veja bem, aqui é o puro do gato. Né? Essa ideia aqui que o IF quer saber de vocês. É aqui que ele vai separar quem sabe e quem não sabe. Verbo impessoal. Pega o verbo haver, troca por existir. Se isso acontecer, o verbo haver é impessoal. Não tem sujeito e nem pode ir para o plural. Então, ele vai ficar no singular, do jeito que ele está ali. E quem vem à frente, lembra do verbo existir. Quem vem na frente do verbo existir é o sujeito. Quem vem à frente do verbo ocorrer
E acontecer é o sujeito, né? Lembra aqui, ó, que eu coloquei aqui, ó. Aconteceu um acidente, existiu um acidente, ocorreu um acidente. Um acidente é o sujeito, certo? Agora, quando nós estivermos nos referindo ao verbo haver, quem vai vir na frente não vai ser o sujeito. Vai ser, neste caso, um objeto direto. Por que é objeto direto? Porque o verbo pessoal não tem sujeito. Então, já que ele não tem sujeito, quem vem na frente é o objeto direto, tá bom? Então, cuidado, gente. Quando o IF for cobrar de vocês, eles vão querer saber só desses 4 verbos. Existir, ocorrer e acontecer são verbos normais. Eles só jogam o sujeito para depois. E o verbo haver? Quando eu pegar o verbo haver e conseguir substituir por existir, aí o verbo haver vai ser chamado de impessoal. Ele não aceita sujeito, não tem sujeito, e nem aceita plural, tá bom? Então, ele fica sempre no singular e não vai ter sujeito. Então, quem vai vir na frente vai ser o objeto direto, certo? Na posiçãozinha normal. Olha, mais uma. Houve algumas intromissões durante a aula. Eu consigo trocar por existiram. Existiram algumas intromissões durante a aula. Consegui substituir o verbo haver por existir? Sim. Então, algumas intromissões, esse termo que está aqui na frente, vai ser o nosso objeto direto. Por quê? Porque o houve aqui é impessoal, sem sujeito e sem plural, tá bom? Mais um. Nesta esquina houve 2 acidentes fatais. Consigo dizer, nesta esquina existiram. Posso dizer, nesta esquina ocorreram. Nesta esquina existiram 2 acidentes fatais. Então, o houve, quando eu conseguir substituir por existir, os termos, ele vai ser verbo impessoal, né? Sem sujeito, sem plural, e os termos que vão vir à frente vai ser o nosso objeto direto, certo? Então, ó, vamos pegar a mesma frase que a gente viu ali em cima. Aconteceu, existir, ocorrer e acontecer. Um acidente. O verbo existir, ocorrer e acontecer são verbos normais, só que eles pegam e jogam o sujeito para a frente dele. Já o verbo haver, vamos ver aqui como fica a mesma frase. Há um acidente. Veja como vai funcionar agora, pessoal. Há um acidente. Primeira coisa, eu consigo dizer existiu, né? Até que está lá em cima. Eu consigo trocar por existia. Existiu. Existiu um acidente, certo? Então, o termo um acidente, que vem na frente do verbo haver, ele vai ser chamado de objeto direto, certo? Ele vai ser chamado de objeto direto, porque o verbo haver, quando eu conseguir substituir por existir, é impessoal, sem sujeito e sem plural. Então, não posso dizer ão, certo? Se eu fizer isso, fica errado. Tem que ficar no singular, a, certo? E ele nem vai ter sujeito. Então, quem vem à frente vai ser simplesmente o objeto direto. Então, o IF, quando for cobrado de vocês, eles vão querer saber desses 4 verbinhos, gente. Existir, ocorrer e acontecer, são verbos normais, só jogam o sujeito para frente, e vão querer saber do verbo haver, certo? Ano passado, eles cobraram no ProITEC o verbo haver, e na prova final, se não me engano, eles cobraram o verbo existir ou foi o verbo ocorrer, certo? Mas funciona no mesmo. Mas sempre são esses verbos, gente. Existir, ocorrer, acontecer, joga um sujeito para a frente. E o verbo haver, quando você substituir por existir, ele vai ser impessoal, sem sujeito e sem plural. Então, verbo impessoal sem sujeito e sem plural, certo? Ficou tranquilo, pessoal? Foi bem repetitivo para ver se fica mais claro. Pronto. A gente vai ver agora, continuar vendo, tá bom? Então, tá aqui, ó, isso aqui é bem bonzinho para a gente perceber, ó. O que é um verbo impessoal? Acabei errando aqui. Verbo impessoal. Olha, o verbo impessoal, gente, é um verbo que pode ser substituído por existir, ocorrer e acontecer, certo? Eu vou até disponibilizar esse slide que ele é muito bom. O verbo impessoal é o verbo que pode ser substituído por existir, ocorrer e acontecer. O verbo pessoal não pode substituir. Por que é o verbo pessoal? É o verbo que tem sujeito. É um verbo normal, certo? Nós vamos focar no impessoal. Então, impessoal não há sujeito.
Então, quando não há sujeito, você pode substituir ele por existir, ocorrer e acontecer. Olha, mais exemplos. Há sempre um novo dia capaz de trazer uma nova oportunidade. Consigo trocar por existe. Existe sempre um novo dia capaz de trazer uma nova oportunidade. Consegui trocar o A por existe? Consegui, né? Então, esse aqui é chamado de impessoal. Pessoal, sem sujeito e sem plural. Então, o termo aqui, ó, um novo dia, capaz de trazer uma nova oportunidade, tudo isso aqui vai ser o nosso objeto direto, tá bom? Vamos para mais um aqui desse outro lado, aqui embaixo. Ah, houve 30 aulas no preparatório. Consegui dizer, existiram 30 aulas no preparatório. Né? Então, vou substituir o verbo haver por existir. Existiram 30 aulas no preparatório. Consegui? Então, houve é impessoal, sem sujeito e sem plural. Então, aí, 30 horas no preparatório vai ser o nosso objeto direto, tá bom? Então, o verbo haver, conseguiu trocar por existir, é impessoal, sem sujeito, sem plural, tá bom? Aqui tem algumas coisas aqui que eu vou deixar para vocês verem depois. Eu quero focar nas questões, tá bom? Olha aqui, gente. Questão 1. Analise a alternativa em que o verbo haver está gramaticalmente correto. Né? Em qual dessas frases o verbo haver está certo? Haviam muitos alunos para o professor, houveram reclamações sobre o atendimento, há indícios de irregularidades no processo e há casos semelhantes relatados em outros estados. Qual desses está correto? Acho que é a alternativa C. Isso, né? Todos aqui foram na alternativa C, sem dúvida, gente. Olha. Lembra? Só lembrar. Verbo impessoal, sem sujeito e sem plural. Cadê o erro dessas outras? Olha? Haviam, houveram, hão. Não posso utilizar. Por quê? Porque todos esses verbos eu consigo trocar por existir. Então, quando eu conseguir trocar qualquer verbo desse por existir, o verbo haver vai ser impessoal, sem sujeito e sem plural. Então, haviam, houveram, hão, não posso. Correto é dizer havia, houve, há, certo? Esse seria o correto. Então, verbo impessoal, sem sujeito, sem plural, é bem tranquilo. Mais uma. Questão 2. Marca a alternativa em que a forma verbal não está adequada ao uso impessoal do verbo haver. Qual alternativa está, no caso, errada? Não está adequada, qual dessas está incorreta?
Tudo bem, pessoal, isso mesmo. Todos aqui na letra B, exatamente, ó, haviam estudantes na biblioteca até tarde. Por que que essa está errada? Por causa do uso do plural. Então, é a questão que eles querem, né? Qual não está adequado, então, aqui está errada, é a letra B. As outras está correta, ó. Estão corretas, ó. Há tempo para discutir o projeto com calma. Então, consigo dizer, existe tempo. Há novas oportunidades. Consigo dizer, existem novas oportunidades. Houve erros no preenchimento do formulário. Então, consigo dizer, existem erros, certo? Então, só lembrando, o verbo haver, o verbo existir, né? Só para retomar um pouquinho do verbo existir, ele concorda com o sujeito. Se eu criar essa mesma frase aqui, eu vou criar um verbo existir. Existem erros. Vou criar outra frase, do mesmo jeito. Existe erros. Lembra, a frase um está correta. Existem erros. A frase 2 está incorreta, certo? Por que que a frase 2 está incorreta? Porque eu tenho que colocar no plural para concordar com o sujeito. O verbo existir é um verbo normal, certo? O verbo existir ele tem sujeito. Então, se o sujeito estiver no singular, eu tenho que concordar com o sujeito no singular, né? Então, se for só erro, aí eu poderia dizer existe erro. Mas como são erros no plural, temos mais de um, então eu tenho que dizer existem erros, certo? Quem não pode ir para o plural é o verbo haver. Mas o verbo existir é um verbo normal. Então ele concorda com o seu sujeito. Se o sujeito estiver no plural, o verbo tem que acompanhar também. Então, ó, existem erros. Aqui nós temos uma frase correta, porque existem está concordando com erros. Existe erro, aqui está incorreto, porque faltou a marca de plural, né? Eu teria que dizer existem para marcar o plural. Então, existe fica incorreto, tá bom? Bem tranquilo, bem fácil. É bem repetitivo essas questões. Deixa eu ver aqui mais um. Aqui, pronto, ele quer que você faça concordância, que é basicamente o que eu acabei de mostrar para vocês. Assinala a alternativa em que o verbo existir está adequadamente empregado, obedecendo à concordância verbal. Então, o que é concordância verbal? É o sujeito concordar com o verbo, né? O verbo concordar com o sujeito, né? Ambos concordam um com o outro. Então, se o sujeito estiver no singular, coloca o verbo no singular. Sujeito no plural, coloca o verbo no plural. Qual dessas o verbo existir está correto? Qual a frase que está correta? A, B, C ou D? Fiquei aguardando a resposta de vocês aqui. Isso, bem tranquilo, né, pessoal? Letra B, sem dúvida, porque aqui, ó, existiam motivos, certo? Então, existiam aqui, ó, está correto. Olha o erro dos outros. Existiu alunos. Veja que alunos está no plural, então eu tenho que dizer existiram. Existia oportunidades. Oportunidades está no plural, então eu teria que dizer existiam. Existem muitos relatos. Existem muitos relatos. Está errado, né? Eu teria que dizer existem. Então, correto seria eu, por todos esses verbos, no plural, né? Então, existe, existiam, existiu, estão incorretos porque os sujeitos estão todos no plural, tá bom? Então, a frase correta, letra B, bem facinho. Não, do mesmo jeito, aqui com o verbo acontecer, certo? Existir, ocorrer, acontecer, eles são basicamente verbos que se complementam, né? São verbos muito parecidos. Em qual das alternativas o verbo acontecer está incorretamente empregado? Do ponto de vista da concordância verbal, né? Então, ele quer novamente essa mesma concordância. Qual dessas frases está incorreta com o verbo acontecer? Analisem.
Tudo bem, pessoal. Isso mesmo, letra B, certo? Tudo bem, muito bem. Por quê? Verbo acontecer é um verbo normal, né? Então, vários imprevistos. É o sujeito. Então, tá correto. Ocorreram vários imprevistos. Aconteceram incidentes. Incidentes está no plural, então o verbo aconteceram. Tá correto. Aconteceu um acidente. Por que que tá no singular? Aconteceu. Porque um acidente também está no singular, né? Então, está correto, né? Todos os verbos estão concordando corretamente. Aqui, ó, a única frase em que ele está corretamente empregado é neste. É nesta frase. Aconteceu problemas técnicos na transmissão. Problemas técnicos está no plural. Então, o correto seria eu dizer aconteceram, certo? Igual está nessa frase aqui abaixo. E nessa primeira também. Então, o correto seria dizer aconteceram. Bom? No plural, concordando com problemas técnicos, que no caso é o sujeito. Por isso que essa é a única frase que está incorreta. Aqui é basicamente a mesma coisa, certo? Aqui tem umas questões do IF, está no nível mais alto. Eu vou tentar mostrar elas para vocês depois, mas eu quero mostrar uma questão aqui. Que é fazendo a substituição, porque isso aqui relaciona mais com o que o IF cobrou no ano passado. A questão foi muito parecida com essa. Questão 2, pessoal. Questão 2. Assinala a alternativa que apresenta uma reescrita gramaticalmente correta da oração. Então, ele quer que você reescreva essa mesma frase usando o verbo existir ou o verbo haver correto. Tá bom? Ele quer que você reescreva utilizando o verbo existir ou ocorrer correto. Então, vocês vão lembrar do verbo haver, trocando por existir. Vão lembrar também da concordância, né? Que um tem que fazer concordância com o outro, certo? Depois a gente vai para uma questão do IF. O IF cobrou do mesmo jeito. Então, analisem as frases, é muito parecido com as que eu coloquei lá em cima, e respondam. Excelente, pessoal. Bem tranquilo, né? Existiam muitas reclamações. Por que que aqui está correto? Porque aqui, ó, veja que existiam está fazendo concordância com muitas reclamações, que no caso é o nosso sujeito. Resposta aqui, a frase está gramaticalmente correta nessa reescrita. Existia muitas reclamações. Por que que essa está errada? Falta ficar no plural para concordar com muitas reclamações. Então, essa frase aqui está errada. E haviam muitas reclamações. Veja que aqui está errada, porque eu não posso dizer haviam. Verbo haver, geralmente, gente, fica no singular, né? Só em saber disso, quando vocês analisarem ele no plural, já vão saber que está errado. Correto é eu dizer havia, certo? Igual estava lá em cima, havia muitas reclamações. Aqui está correto, certo? Mas haviam, não. E existir muitas reclamações, faltou conjugar o verbo, né? Para concordar com o sujeito. Correto é dizer existiam, não existir. Existir é o verbo na sua forma normal, mas ele tem que concordar com o sujeito, né? Fazer relação com o sujeito. Então, existir muitas reclamações não faz sentido, tá bom? Que são basicamente as mesmas questões várias vezes. Eu quero agora cobrar, né, passar para vocês uma questão que pode deixar um pouquinho mais difícil. Mas também não vai ser não, porque vocês estão por dentro já do conteúdo. Olha, questãozinha um pouquinho mais difícil, mas dá para fazer. Então, sim, há momentos em que essa permissão vem à tona. Cobrou aqui o verbo a. Se trocarmos o verbo haver pelo verbo existir na oração, em destaque, teríamos, fazendo a devida correlação, a seguinte conjugação verbal. Então, o que que ele quer aqui? Que você troque o verbo haver pelo verbo existir e troque de maneira correta. Certo? Qual dessas frases está correta? Então, sim, existem momentos. Então, sim, existem momentos. Então, sim, existiu momentos. Então, sim, existiram momentos.
Então, sim, existirá momentos. Tem um negocinho aí que mata a questão. Tentem fazer. Analisem bem. Pronto, pessoal. A maioria que foi na letra B, mas teve outra alternativa que vocês tiveram dúvida, que poderia ser a resposta também? Sim ou não? Tipo, tem duas alternativas que podem deixar dúvidas. Vocês conseguiram perceber qual era a outra? Que a maioria aqui foi em B. Todo mundo, na verdade. Eu fiquei em dúvida entre a A e a B. A e B. Uhum. Mais alguém? Ou outra questão? Esse aqui eu ia para cobrar de vocês também. Tem duas que podem deixar dúvidas, que são existem e existiram. Certo? Por quê? Porque momentos e momentos é o sujeito, certo? Então, as outras você conseguir eliminar por isso. Ó. Existe momentos. Já está errada porque eu tenho que deixar ela no plural. Então, ela está errada. Então, essa daqui já não funciona mais. Existiu momentos. Existiu, concorda com momentos. Momentos está no plural. Então, eu não posso só dizer existiu. Existiram. E existirá momentos. Existirá, concorda com momentos, novamente. Momentos está no plural. Então, eu tenho que dizer existirão. Certo? Então, tem que fazer a concordância. Essas três, vocês conseguiram eliminar, porque eles concordam com o termo que vem à frente, que no caso é o nosso sujeito. Existem momentos. Momentos é o sujeito. Então, tenho que dizer existem. Existiram momentos. Momentos é o nosso sujeito. Então, eu tenho que dizer sim, existiram. As duas frases estão corretas. Mas eu tenho que fazer a relação com o verbo haver, que está lá em cima. Eu troco esse verbo haver aqui por a forma existem, do jeito que está ali na letra B, do jeito que vocês marcaram. Está correto. Para eu trocar por existiram, teria que o verbo aqui em cima ser houve. Então, gente, isso aqui também é importante, certo? Deixa eu puxar aqui só para escrever isso aqui. Houve. Se o verbo for houve, aí vocês trocam por existiram. E claro, né, depende se o sujeito estiver no plural. Se for só o verbo haver, assim, normal, aí você troca por existem, que é a forma mais comum. Então, o verbo haver troca por existe. Por quê? Porque você tem que manter o mesmo tempo verbal, né? Se o a
está no presente, então tem que dizer existe, existem, né? E houve é passado, então tem que dizer existiram. Você tem que manter também o mesmo tempo verbal. O IF não cobra muito isso, mas caso cobrar a questão mais difícil, vocês também estão por dentro. O normal é fazer o que vocês fizeram aí, trocar o verbo haver por existir, certo? Se o sujeito estiver no plural, então você concorda com ele corretamente, igual foi na letra B e todos vocês acertaram. Vamos a uma questão do IF, da gente já ir dando um encaminhamento para o final da nossa aula, gente. Olha, questão do IF, gente. Eu não lembro mais qual foi o ano dessa prova, mas ela é recente, certo? Creio de 2022 no máximo, certo? A prova é recente e ano passado eles cobraram também uma questão dessas. Olha, Pará, Rondônia e Amazônia são os estados onde houve mais invasões no ano passado. O que o IF quer que vocês façam? Só substituir. Bem facinho. Assinala a opção que substitui respeitando a norma padrão. A forma verbal houve destacada no trecho. O que ele quer? Troque o verbo houve, que é o verbo haver, por outro que mantém o mesmo sentido, certo? Mantém o mesmo sentido e que está correto de acordo com a concordância também, né? Então veja que o verbo haver ele concorda com quem vem na frente, né? Então ele está concordando aqui, ó, houve o quê? Mais invasões. Então analisem e vejam qual que eu posso substituir. O houve. Nós temos A, aconteceram, B, aconteciam, C, aconteceu e C, acontecia. Analise. Algumas respostas, estou esperando os outros colegas, tá bom? Faltam mais, acho que mais de duas pessoas, mais uma pessoa só. Estudando ele saiu, Cecília, estudando ele saiu. Pronto, todos foram na letra A, isso mesmo, certo, pessoal? Aí, houve, eu consigo dizer aconteceram, né? Porque aqui tá numa ideia de tempo passado, certo? Poderia ser também aconteceu, tá bom? Poderia ser aconteceu caso não tivéssemos um termo no plural, né? Se fosse houve invasão, aí eu teria que trocar por aconteceu invasão, certo? Como foi mais invasões, então mais invasões está no plural. Nesse caso, mais invasões aqui, tenho que trocar por o verbo houve, né, numa forma plural. Né? No caso, seria aconteceram. Muito bem. Então, vocês já eliminavam esses dois por estar no singular e só analisariam aconteceram e aconteciam. Certo? Então, mantendo o mesmo tempo verbal, o houve você troca por aconteceram. Então, gente, só para encerrar, aqui é a parte agora muito importante. Qual a função sintática do termo mais invasões? Vou colocar aqui. Mais invasões é sujeito ou objeto? Mais invasões. A ou B? Sujeito ou objeto? Dentro dessa frase, viu, pessoal? Analisem a frase original. Essa daqui, ó. Houve mais invasões. No ano passado, né? Esse termo aqui no ano passado é até o adjunto adverbial. De tempo. E o termo mais invasões, que vem após o verbo houve?
é o quê? Sujeito ou objeto? Luna, Lali já respondeu. Tem mais gente? Estou aguardando. Cecília respondeu. Falta Também só acho que Luiz. é a alternativa B. Isso, Luísa, muito bem, gente. Muito bem, pessoal. É isso mesmo, é o objeto, certo? Por quê? Porque o verbo haver é impessoal. Quando eu conseguir trocar por existir, existiram. Quando eu conseguir trocar por ocorrer, né? Ocorreram. Ou o verbo acontecer, né? Como aconteceram, né? Que no caso, a resposta da questão. Então, conseguir trocar o verbo haver por um desses três, geralmente é por o verbo existir, né? Que é mais tranquilo. O termo que vai vir à frente vai ser chamado de objeto direto, certo? Objeto direto. No caso aqui na letra B, tá bom? Se fosse o verbo existir, ocorrer ou acontecer, aí o termo que vinha na frente seria o sujeito. Então, é isso. É essa, pessoal, a nossa aula de hoje. Alguma dúvida? Ficou clara a aula? Acho que foi bom, né, Luísa? Muito bem. Muito bom, gostei, pessoal. Foi bom, gostei também da participação de vocês, tá bom? Eu vou deixar algumas questões e os slides também para vocês poderem revisar, tá bom? Então é isso, gente. Daqui a pouco eu disponibilizo a aula. Tenham todos uma ótima noite, uma ótima semana e até a próxima semana, tá bom? Tchau, gente.